Bom dia, meus amigos, meus irmãos. No programa Momento de Fé de ontem, eu foquei a questão das mães que não têm o homem em casa, não tem o pai em casa. Filhos que se criam sem a presença paterna, vamos dizer assim. E todo mundo está entendendo o que é que eu quero dizer, que essas mães são verdadeiras heroínas, mulheres que precisam do nosso respeito, do nosso apoio, da nossa oração, e é o que eu estou fazendo aqui. Aí você pergunta assim, e como é que se constitui uma família desse jeito? Como é que se constitui? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, sempre tem a primeira vez, né? No Brasil nós temos milhões de lares assim, 23% dos lares do Brasil, né? Mais de 23%, quase 25% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. E agora? Não é? Então, e a pergunta é essa, qual é a contribuição da igreja? O que é que um pastor pode dizer a esse respeito? O que eu posso dizer é o seguinte, que apenas fica faltando uma figura, que é o pai, o homem, né? O líder homem, o macho, né? Da casa, está com a fêmea, a mulher, né? Então, a única diferença, mas os princípios permanecem, são os mesmos. Olha, eu vou ler aqui um princípio interessante sobre família. Olha só, capítulo 17 do livro de Provérbios, aqui no versículo 6, diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Olha só, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, os avós se comprazem nos seus netos, assim como também os filhos se comprazem com os seus pais. Agora, se não tem o homem presente em casa, é a mãe. A mãe vai receber honra dobrada, né? Então, é isso que se espera. A mesma obediência que a Bíblia recomenda que os filhos devem prestar aos seus pais, o pai e a mãe. Se não há pai, homem, ele vai prestar essa obediência à mãe e diria em porção dobrada, quase que como uma reverência. E eu ouço falar de filhos que fazem isso, que têm verdadeira idolatria por suas mães, filhos que reconhecem o sacrifício dessa mãezinha que batalhou para que ele tivesse o que comer, batalhou para que ele pudesse estudar, ir para a escola, não ficar zanzando por aí, mas, entende? Então, eu sei de muitos casos, muitas histórias, nós temos na nossa igreja alguns casos, né? E as igrejas estão cheias de pessoas nessa situação, como eu estou dizendo, filhos que têm verdadeira idolatria pela sua mãezinha, que é uma heroína. Então, meus queridos, resumindo, é assim, os princípios bíblicos de uma vida familiar, eles devem ser seguidos, eles podem ser seguidos, apesar de não haver a figura do pai. A mãe substitui o pai e toca-se o barco para frente. E Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, será uma família, até porque não dizer exemplo, né? Família exemplo, né? Nenhuma das irmãs, nenhuma das mulheres, né, que lideram famílias se sintam diminuídas por isso ou se sintam, enfim, desprotegidas. Vocês têm a proteção do nosso Deus. Verdadeiramente, nós temos que convir que essa situação assim diferente do que seria uma família tradicional é consequência do pecado. Isso a gente tem que falar sem ofender. Não é, eu não estou ofendendo, não se trata de ofensa, mas o pecado é o que ocasiona isso. Quem é que separa o marido da esposa? Então está o casal casado, quem é que separa?
o pecado, através do adultério, através de coisas assim, separa o casal. O diabo vem para roubar, matar e destruir. E a moça solteira, que é seduzida por um rapaz e tal, e arranja um filho, 2, 3, 4, como tem acontecido, e termina sendo uma família nascida nessa base, né? Então, qual é a causa disso? Mais uma vez eu digo, o pecado, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Com essa palavra eu não quero de forma alguma ofender ou diminuir o valor da mulher. Eu pelo contrário, eu tenho admiração pela mulher que tem aquela coragem, aquela força, aquele espírito heróico de luta para criar os seus filhos, para dar comida aos seus filhos. São líderes das suas casas. Não tem homem, não tem um marido, paciência, eu vou liderar, diz a mulher. Então nós estamos do teu lado, nós queremos te abençoar com a nossa oração, nós queremos te abençoar com o nosso pensamento, com a nossa preocupação. Olha, terminando este comentário, terminando essa simples reflexão, eu quero dizer o seguinte: é possível, está acontecendo e vai continuar a acontecer. Uma senhora, uma moça, sozinha, dirigir uma família, dirigir um lar, liderar um lar. É possível, tem acontecido e vai continuar a acontecer. Agora nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus. Como diz aqui o texto, que os netos, inclusive eu conheço senhoras que sempre foram sozinhas e terminou que os filhos casaram, hoje elas têm netos, que bênção. Então diz aqui, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, isto é, os netos. Então, muitas vezes, esse neto vai conseguir tudo aquilo que a vovó não conseguiu, assim, em termos sociais. Você está me compreendendo, né? Então, muitas vezes, esse neto vai dar grandes alegrias à família. Vai ser um doutor, vai ser uma pessoa de grande projeção, aí se casa nos moldes tradicionais, aí tem aquele lar conforme aquilo que a mãe deseja, a filha deseja, não é? Assim. E diz aqui que a glória dos filhos são os pais, porque, na verdade, o filho que honra o pai é um abençoado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos abençoar estas famílias, em nome de Jesus. Vamos orar, como sempre fazemos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero colocar mais uma vez diante de Ti as mães que são verdadeiras heroínas, que lideram os seus lares, lideram os seus filhos. Eu continuo a pedir que Tu concedas graça, força, sabedoria, que não falte o pão de cada dia, meu Deus, que não falte os recursos de toda a natureza, inclusive espirituais, para que estas mulheres conduzam as suas casas dentro da bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelos filhos, que Tu estendas a mão para que esses filhos sejam obedientes. Se a mãe vem sofrendo tanto, batalhando para poder alimentar essas crianças, esses filhos, ó Pai, que esses filhos reconheçam isso e deem honra, e deem toda a consideração para com essa criatura que é a sua mãe e que em alguns casos é a vovó, a avó também. Ó Pai, no nome de Jesus, eu peço que Tu faças isto, Pai. Ó Pai, louvado seja o Teu nome. Ouve a minha oração, Pai. Ó Pai, eu estou procurando palavras para expressar aquilo que está no meu coração. Ouve a nossa oração, é só isso que nós Te pedimos, Pai. Em favor destas famílias, em nome e por amor de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós vamos agora terminar
o nosso momento de fé de hoje. Hoje é quarta-feira, né? Então, nós vamos, daqui a pouco, às 7h30 da noite, realizar o nosso culto lá na nossa igreja. Não será um culto presencial, o povo da igreja não estará presente, mas apenas a nossa equipe, os músicos, cantores e o pregador vai transmitir a palavra de Deus. Então, acione este canal às 7h30 da noite e você vai de casa assistir esse culto e ser muito abençoado. É só isso que eu queria dizer e agora eu me despeço, prometendo voltar amanhã neste mesmo horário. Então até lá, até amanhã e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.